Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, canal aberto para a sua participação. Você que tem dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho, você que quer interagir também sobre direito tributário. Hoje temos a nossa consultoria nessa área. Participe pelo WhatsApp, pelo e-mail e no @programa Boca no Trombone, pelo Facebook, YouTube, também o Instagram. Cardápio farto aí para sua participação. E o Boca de hoje traz um tema, olha, que está atingindo aí muitos, mas muitos aposentados. O aumento nas fraudes dos benefícios do INSS e dos empréstimos consignados. Você sabe, você é aposentado? Temos mais de 30 milhões de empréstimos consignados no país todo. Isso dá uma importância de 180 bilhões de reais no mercado. Então, a gente vai começar o Boca de hoje, inclusive, com uma denúncia de uma aposentada. Vai relatar para vocês o que aconteceu lá no caso dela. Na tela agora. Às 5 horas da tarde eles me ligaram para mim, me informando que o dinheiro já estava no banco, que era para mim abrir uma conta. Abri a conta. Foi o que eu fiz. Aí pediram para mim assinar os papéis da abertura da conta e eu abri. Eu sei que eu corri, eu abri a conta, né? Aí eu falei para a moça, olha, eu vou acertar com o advogado. Foi o que eu falei para. Aí cheguei aqui no doutor advogado, e aí eu perguntei para ele se podia pagar no cartão. Aí ele falou para mim que não tinha máquina, que nem era para mim ter recebido nada. Era o momento que eu recebi. Aí ele foi comigo lá. Foi comigo no banco. E chegando lá, ele pediu para ver os papéis. Ele queria cancelar. E as gurias começaram a falar com ele, começaram a conversar com ele, e ele dizendo que era errado, então, elas tinham me induzido, né? E a moça disse que não, que elas eram honestas, que elas não iam induzir ninguém. Foi isso que ocorreu. E eu não sabia, porque elas não falaram nada do empréstimo. O valor total seria 9.500 em 24 vezes. E veja, esse caso que ocorreu não numa instituição bancária, mas num correspondente bancário, né, que estão se propagando muito, e é um perigo isso, porque eles não têm controle, né? O controle é feito em cima dos bancos e não sobre eles, estão mais livres. O que se tentou fazer com essa aposentada não era nem um empréstimo consignado, sim um empréstimo pessoal, utilizando-se dos valores que ela já teria a receber em razão da demora do INSS na concessão do seu benefício, valores que estavam liberados. Veja só o absurdo, então todo mundo tem que ficar muito atento. E vamos com os nossos participantes de hoje. Está com a gente os aeroviários da capital, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. Bom dia, meus companheiros de bancada. Nós temos essas ocorrências que lesam os aposentados brasileiros através do empréstimo consignado. As formas, existem algumas formas de fazer isso, né? E uma delas é quem já fez empréstimo. Eles se utilizam desses dados para se apropriar do dinheiro e deixar a conta para o aposentado pagar. E a outra fórmula é de que eles fazem o empréstimo, colocam o dinheiro na conta e depois cobram mensalmente e o indivíduo não se sente lesado. Cobram mensalmente com juros bem mais altos que do mercado consignado. Nós teríamos que arrumar uma forma de checar isso, né? Para que muitos aposentados, muitas vezes lesados inclusive por familiares, né, não se deixassem roubar através desses métodos. Participação agora da Federação dos Aposentados aqui do estado do Rio Grande do Sul, com o seu presidente José Pedro Kuhn. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores. Hoje vamos tratar de um tema que é já antigo, já o que sempre ocorreu, mas hoje com mais frequência e mais agressividade. Trata-se dos golpes contra a nossa previdência social, que é preciso
buscar esses golpistas e retirar eles do nosso meio. E também os golpes em função da crise econômica, política, social, e os golpistas que já são habilidosos, estão tendo criatividade, buscando, aproveitando a situação difícil e fazendo novos golpes. Portanto, é preciso que as autoridades tomem iniciativas para retirar do meio social esses elementos que, ao invés de estarem contribuindo com a sociedade, com a sua inteligência, com a sua capacidade, estão fazendo só o mal. E essas ocorrências do empréstimo consignado tiveram um aumento, gente, de 126% no último ano. Veja só. E já a cobrança, né, por produto não contratado, 441%, ou seja, não há nada contratado e aparece uma cobrança lá no benefício do segurado. Veja só o quanto isso aumentou durante a pandemia. Mais um convidado, sim, a Comissão de Direito do Trabalho da ABA, com o seu presidente, Paulo Dias. Estamos num período de pandemia e a inteligência das pessoas e das organizações, ao invés de atuar em nome de algo construtivo, não medem esforços para tentar fraudar e tirar proveito da inocência das pessoas. E assim está acontecendo, infelizmente, no setor previdenciário, onde milhares de segurados têm se deparado com o problema das fraudes. Esse problema não é novo, esse problema já vem ocorrendo de um tempo para cá, mas ele tem sim se avolumado, muito de uma forma incrível e prejudicial às pessoas que não contratam serviços de instituições bancárias respeitáveis. Não há o contrato, não há o consentimento e os descontos têm sido feitos, levando prejuízo aos trabalhadores e aos segurados. Você quer participar do programa? Anote aí o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, também o @programa Boca no Trombone, com a nossa conta no Instagram, o nosso canal lá no YouTube e também no Facebook. Vai participando, mande as suas dúvidas de previdência. Sim, porque agora, meu diretor, vamos abrir o nosso telão aqui, para a participação aí do Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, que está com a gente à disposição para as dúvidas previdenciárias desse domingo. Dr. Charles, obrigado por estar conosco. Um bom dia. Muito bom dia, Solano. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã de domingo. Agradeço imensamente o convite, é uma honra participar do teu programa. Alegria nossa, doutor. A Darley Cruz já encaminha a primeira pergunta para o senhor. Diz que tem 45 de idade, 23 anos trabalhando na indústria, como técnico mecânico de manutenção industrial. Ele quer saber se vai ter direito para se aposentar pela especial. Pois é, muito boa pergunta do Darley. A aposentadoria especial ela não foi extinta com a reforma da Previdência, mas ela sofreu significativas alterações, Solano. Como, por exemplo, foi instituído o requisito etário. Então, o seu Darley, ele somente vai conseguir se aposentar especial aos 60 anos de idade. É claro que essa reforma da Previdência, ela previu algumas regras de transição, que, dependendo, podem ser aplicadas no caso concreto. Então, é bastante recomendável que o seu Darley ele consulte um advogado especialista nesta área, né, para que proceda um estudo mais aprofundado. Tá certo. Mais uma aqui, doutor, da Vera, diz que gosta muito do programa, nos assiste sempre. Uma amiga nunca trabalhou, tem 62 anos de idade e uma deficiência num dos olhos. Tem como requerer um benefício junto ao INSS? Olha, o fato da amiga da dona Vera nunca ter trabalhado, né, e no contexto dessa pergunta, eu presumo que ela também nunca tenha feito contribuições previdenciárias, né, impede que ela obtenha um benefício previdenciário. Por quê? Porque não existe uma relação, um vínculo desta amiga dela com a Previdência Social. Entretanto, se essa deficiência incapacita para o trabalho, ela poderá requerer o benefício do LOAS, o benefício assistencial, desde que ela se enquadre na condição de pobreza prevista na lei. Perfeito. Dr. Charles segue com a gente na manhã desse domingo, respondendo as suas dúvidas. E ele está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só.
Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. FM 94,9 é o dial da RB, da nossa Rádio Bandeirantes. Continuamos com o nosso projeto aqui de parceria com o Banco de Alimentos, né, pedindo a sua doação e, claro, trazendo os depoimentos. Hoje quem fala aqui em nome da entidade é a nutricionista Natália Perazzo sobre o trabalho desenvolvido lá no Banco de Alimentos. O projeto Oficina do Sabor, ele estimula práticas alimentares saudáveis com idosos de instituições cadastradas aqui no Banco de Alimentos. Estes idosos, eles vêm até aqui toda semana, agora, no contexto do distanciamento social, eles não têm vindo. Mas, normalmente, antes da pandemia, eles vinham até aqui e faziam essas oficinas voltadas para alimentação saudável. O nosso objetivo principal é receitas voltadas para as doenças crônicas não transmissíveis. Atualmente, com a questão da pandemia, a gente tem feito, já faz um ano, vídeos que a gente chama de oficinas virtuais e nós temos 8 grupos que a gente atende através do WhatsApp. Então a gente envia esses vídeos para eles e eles conversam conosco sobre as receitas que a gente tem enviado. E a gente fica bem feliz em saber que o nosso trabalho está sendo recompensado e que eles têm tido esse retorno das replicações que a gente fala, né? Das receitas que eles nos enviam. E é muito legal. Faça a sua doação aí para o Banco de Alimentos. Boca de hoje está perguntando, né, e refletindo com você sobre o aumento nas fraudes dos benefícios do INSS e dos empréstimos consignados. Mais uma participação dos aeroviários da capital, com seu diretor Oswaldo Rodrigues. Esses crimes já deveriam ter sido detectados e com certeza muitos questionamentos, muitas ações devem receber o INSS em relação a essas fraudes que ocorrem em relação aos aposentados e esses empréstimos. Nós entendemos que precisamos aperfeiçoar esse mecanismo de proteção do aposentado para que não seja lesado através da possibilidade de retirada de empréstimos na sua conta junto ao INSS. Nós temos no Brasil várias fórmulas possíveis para que possamos, né, detectar isso. E a fraude existe em todo lugar e não seria diferente em se tratando principalmente de aposentados, pessoas já com idade e com facilidade, com dificuldade de lidar com a informática. Isso seria extremamente importante que as autoridades, né, tomassem uma ação nesse sentido. Pois sobre isso, o INSS, olha, lavou as mãos. Diz que o empréstimo consignado é entre a instituição financeira e o segurado. E aí? Bom, mais uma participação aqui da FETAPERS, com o seu presidente, José Pedro Kuhn. Sugerimos, principalmente aos nossos aposentados, idosos, caso recebam uma ligação com ofertas, com vantagens, com promessas, com facilidades, não dê assunto, não dê informação nenhuma, desligue o telefone. Se algum desconhecido tentar lhe dar ajuda, dizendo levar vantagens, não acredite, não dê conversa, cuide com os seus dados, seus benefícios, número do benefício, a identidade, CPF, não fique dando informações. Caso precise ir ao banco, vá a um banco, um lugar bem transparente, bem fácil, de preferência leva um familiar junto, ou vá junto com outro colega de trabalho ou de amizade que tenha confiança. Portanto, todos os cuidados têm que ser tomados nessa hora. Nova participação da Associação Brasileira de Advogados, da sua Comissão de Direito do Trabalho, com o doutor Paulo Dias.
É importante nós compreendermos que as pessoas que são vítimas dessas fraudes por instituições bancárias, elas são consumidores. Então recomendamos, faça um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia. Segundo, guarde os protocolos das ligações. Se você conseguir gravar essas ligações, grave. Junte prints de WhatsApp, e-mails, qualquer documento que prove a situação na qual você ficou envolvido. Faça uma contestação desse desconto indevido junto à ouvidoria do banco. Faça uma denúncia junto ao PROCON e toda essa documentação vai ser levada até um processo que visa a restituição desses valores que foram indevidamente sacados da sua conta, da fraude em si. Num processo de direito do consumidor, vai se tentar restituir esse valor em dobro, mais uma indenização de danos morais. O advogado certamente vai pedir uma inversão do ônus da prova e a instituição bancária vai ter que juntar os documentos que comprovem que a atitude foi ilícita. Vamos com a consultoria previdenciária. Daqui a pouquinho, dica trabalhista, hein? Relação do patrão, do empregado, férias, FGTS, contrato suspenso. Mande a sua dúvida. Agora, a gente vai responder uma previdenciária do Marco Aurélio de Montenegro. Ele disse que entrou na justiça em setembro de 2019. Tem 51 de idade, 28 de carteira. Desses, 14 são trabalhados em hospital. Ele apresentou os PPPs, já analisaram. Ele quer saber se vai conseguir a aposentadoria, doutor. Olha, Solano, considerando que o Marco Aurélio, ele apresentou o pedido de aposentadoria dele anterior à reforma da Previdência, basta que ele atinja 35 anos de tempo de contribuição para que obtenha a aposentadoria por tempo de contribuição. E o fato dele ter já ingressado em juízo na Justiça, postulando esta aposentadoria, me parece crer, né, que há grandes possibilidades dele obter a aposentadoria dele. Tá certo. Obrigado, doutor Charles Pacheco. Daqui a pouquinho retorna, né, para responder mais dúvidas previdenciárias. Porque agora a gente vai responder as dúvidas do direito do trabalho no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Wagner. Ele relata que recebe o adicional de periculosidade de 30% em seus contra-cheques, porém não está anotado na sua carteira de trabalho o adicional de periculosidade. E ele quer saber o que ele pode fazer em relação a isso. Bom, Wagner, o artigo 29 da CLT estabelece que deve ser anotado na carteira de trabalho a data de admissão, que é a data de entrada do empregado na empresa, a remuneração e as condições especiais. Então o senhor pode sim solicitar para a empresa fazer essa anotação na sua carteira de trabalho. Porém, se a sua intenção para essa anotação é comprovação para eventual aposentadoria especial, o melhor documento para comprovar essa situação é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que neste documento é a obrigação legal da empresa fornecer e lá constará todas as atividades especiais que o senhor está exposto. Nós também temos o questionamento da Elaine. Ela relata que o marido dela é PCD, pessoa com deficiência, e no seu ambiente de trabalho ele sofre abusos dos colegas de trabalho e o seu gerente é negligente em relação a isso. E ela quer saber o que pode ser feito. Bom, Elaine, nesse caso, seu marido tem direito de ingressar com uma reclamatória trabalhista perante a Justiça do Trabalho, postulando o pagamento de uma indenização por danos morais, em virtude deste tratamento humilhante, vexatório, perante os seus colegas no seu ambiente de trabalho. Porém, é importante ressaltar que é a obrigação do seu marido fazer a prova no ambiente de trabalho fazer a prova no processo que sofria esses abusos perante os demais colegas. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, doutor Pedro Marcon, do nosso time trabalhista. Mande as suas dúvidas de direito do trabalho para a gente responde lá no @programa Boca no Trombone no nosso canal do YouTube. Espaço das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Com o acordo de OAB e INSS, o guichê virtual
do INSS foi disponibilizado na subseção da Gerência Executiva de Santa Maria. Os atendimentos ocorrem de modo remoto, através do guichê virtual e também por e-mail. O serviço é destinado à resolução de problemas ou a situações não disponíveis pelo INSS Digital. A Advocacia da região de Santa Maria se junta à de Ijuí, que já possui atendimento via guichê virtual, e também a de Porto Alegre e Novo Hamburgo, que tem agendamento digital pelo site da OAB. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kidrick, afirma: ampliaremos cada vez mais esse atendimento à advocacia gaúcha, de forma que gozem de suas prerrogativas e de seu direito de trabalhar. Dessa forma, promovemos a cidadania e a efetivação dos direitos dos segurados da forma mais justa. Todo domingo você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Mais um espaço de consultoria? Sim. Direito tributário? Temos. Chegando aí o nosso Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. Vamos falar sobre as empresas do Simples. Essas empresas que faturam até 4,8 milhões no ano. Estas empresas, elas estão acostumadas a pagar os impostos numa guia única e calcular estes impostos sobre o seu faturamento. Então, é muito fácil que elas deixem, vamos dizer assim, de se passar e não considerem a revenda dos produtos monofásicos. Existe uma lista enorme de produtos que elas poderiam, na revenda, aproveitar-se do crédito da receita oferida com a revenda desses produtos e talvez estejam deixando isso de lado por, às vezes, falta de conhecimento. Alguns exemplos de produtos monofásicos: bebidas frias, águas, cervejas, refrigerantes, produtos farmacêuticos, produtos de beleza, perfumaria, higiene, gasolina, álcool, querosene, álcool hidratado. São produtos que na revenda as empresas enquadradas no Simples podem aproveitar-se porque eles já foram tributados na origem, então eles devem ser excluídos do faturamento. Isso gera receita que pode ser buscada administrativamente junto à Receita Federal e o crédito retorna a conta bancária da empresa em até 60 dias normalmente da solicitação. Obrigado, doutora Luciana, nossa consultora especialista em direito tributário. Mande a sua dúvida também sobre tributos. Uma rápida aqui antes do intervalo para o doutor Charles Pacheco, que responde as dúvidas de previdência. O Arley, 59 de idade, 23 de contribuição. Ele quer saber se já pode pedir aposentadoria, doutor. Infelizmente ainda não pode, Arley. O senhor se aposentará apenas aos 65 anos de idade. Tá certo, doutor Charles segue com a gente para mais dúvidas depois do intervalo, que a gente vai rápido. Depois a gente volta para continuar debatendo a fraude nos benefícios do INSS aqui no Boca no Trombone. De volta com o Boca, muito obrigado pela sua audiência em todo o estado gaúcho. Estamos debatendo, o aumento nas fraudes dos empréstimos consignados e dos benefícios do INSS. Vamos para as conclusões? Aeroviários da capital, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. É importante que cada aposentado, cada pensionista do INSS, fique atento à sua conta bancária, fique atento aos descontos junto ao INSS. E se não estiverem de acordo com o que realmente é real, o que você adquiriu como empréstimo ou não adquiriu como empréstimo e tem um empréstimo como desconto no seu provento do INSS, deve procurar um advogado de confiança para pedir essa revisão junto ao INSS. Porque não dá para se admitir esse tipo de roubo. E cabe principalmente ao Ministério da Previdência cuidar disso, para que o trabalhador aposentado não seja lesado nos seus proventos tão necessários no final da vida, principalmente se tratando de saúde. Última palavra da Fetaperox com o seu presidente, José Pedro Kuhn. Como é bom ter amigos. É isto que nós desejamos aos nossos, principalmente nossos aposentados, nossos amigos,
que curtam a sua família, são pessoas de confiança. E também, hoje nós temos o nosso movimento de aposentados e na sua cidade já deve ter uma associação. Se não tem ainda, tente organizar os aposentados para fazer uma associação, porque é lá que se constrói também belas amizades, para trocar de ideias, para se ajudar. Hoje nós precisamos estar agregados para trocar informações, para ter parcerias, para que a gente possa ter mais dignidade e enfrentar todas as situações que nos afetam no dia a dia. E os golpistas estão aí e nós precisamos estar preparados para nos defender. Conclusão da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, com o Dr. Paulo Dias. Hoje em dia, o segurado já encontra as dificuldades naturais que foram sendo aumentadas com o tempo em relação ao INSS. Ou seja, a Operação Pente Fino cada vez mais rigorosa, dificultando o acesso do segurado ao seu direito. Temos a reforma da Previdência que aconteceu um tempo atrás. Temos esse problema das fraudes que não é novo. Esse problema da fraude ele já existe há algum tempo, ele vem se agravando, vem se avolumando e em prejuízo ao segurado, que trabalhou a vida inteira e precisa ter o seu direito garantido. Então nós precisamos que o INSS tome medidas rigorosas de controle, que possa ter autorização expressa do segurado, sigilo e controle dos seus dados, evitando assim as fraudes que estão cada vez pior e assegurando para o segurado uma qualidade de vida um pouco melhor, ainda mais num período de pandemia que nós vivemos. Última dúvida previdenciária da Fabiane, 54 de idade, 18 anos e meio de contribuição. Tem direito à aposentadoria, doutor Charles? A Fabiane não tem direito à aposentadoria por idade agora, mas vai ter aos 62 anos de idade. Então, neste caso, se a Fabiane também tem uma preocupação do valor da sua aposentadoria, de quanto será a sua aposentadoria, eu recomendo que ela faça um serviço chamado planejamento previdenciário, procurando um advogado da sua confiança. Doutor Charles, muito obrigado, um bom domingo, até a próxima. Muito obrigado, Solano, estou sempre à disposição. Vamos para aquele nosso quadro da calmaria? Chegando aí, o nosso Tempo de Cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. Hoje no Tempo de Cuidado eu vou conversar com você sobre esse tema das fraudes sobre a luz da psicologia. Quando o tema foi me trazido, fiquei pensando especificamente em duas coisas. A primeira é que esse 1 ano e meio de pandemia nos trouxe um grande nível de afastamento das pessoas da nossa família, o que gerou uma grande fragilidade emocional e psíquica que afetou a todos, incluindo os idosos, os aposentados. Outra questão: antes, se as questões eram divididas entre família, com um filho, com um neto, com uma pessoa de confiança, esses aposentados tiveram que começar a tomar decisões sozinhos. E isso também os deixou num campo mais expostos para que esse tipo de fraude, que é completamente ilegal, que mostra características de desvio de condutas de quem o fez, acontecesse. Então, é importante a gente entender também o porquê isso aconteceu, mas principalmente de poder compreender a importância dos vínculos e das relações para que coisas como essas também não aconteçam. A gente continua o nosso papo lá nas redes sociais. Fiquem bem, bom final de semana. Tchau! Tchau, gente. Até domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV.